Seja bem-vindo a mais uma Marca Registada. O produto do ano é um selo já conhecido por marcas e consumidores. Neste Marca Registada vamos conhecer esta certificação, como funciona e quais as mais recentes novidades com Rui Amaral, responsável do produto do ano. Rui, muito bem-vindo à Marca Registada. Olá, Eduardo. Vamos começar pela história primeiro. Como é que surge este certificado? O produto do ano é uma certificação internacional, mundialmente conhecida, é vista por 3 mil milhões de consumidores diariamente, sobretudo por força da entrada na Índia, enfim, uma internacionalização da qual eu faço parte, portanto, tem sido fantástico esse projeto que levo na última década. E a produto do ano surge em 1987 pela mão de um criativo de marketing, o Monsieur Lebret. Eu tive a oportunidade de o conhecer em 2008, em São Paulo, e realmente ele me dizia, jovem, assim com uma voz muito austera, um homem alto, brilhante, enfim, admirável, ainda é vivo, e ele dizia-me, jovem, o marketing tem de ser muito kiss, muito friendly. Eu já tinha ouvido isso em Portugal, precisamente na minha altura académica, pelos velhos que fizeram o marketing, que hoje estão infelizmente velhos, enfim, grandes super-homens, Madeira Correiras, enfim, veríssimos, enfim, tantos que fizeram a história do marketing em Portugal. E ele partilhava isso. Em 1987 ele conseguiu juntar dois departamentos que estavam de costas voltadas. Porquê? Porque tinham budgets diferentes. Estávamos a falar de I+D, investigação e desenvolvimento, research, e estávamos a falar de marketing, ok? Com budgets diferentes, e portanto eles quase que estavam de costas voltadas. Ele unificou tudo numa certificação. É uma certificação que particularmente pode-se gostar ou não. Eu acho abominável, ou seja, um selo vermelho igual. Nunca mudou nada, mesmo a própria metodologia nunca mudou, sempre foi, segundo a visão do Monsieur Lebret, algo kiss, friendly, keep it simple, e portanto o selo tem funcionado muito nisso, a certificação tem funcionado muito nisso. É uma certificação que existe há quase 30 anos, estamos em 45 mercados, e evidentemente traz mais valias para a indústria. Temos sabido acompanhar a indústria ao longo deste tempo, nos mercados onde estamos. Evidentemente que a indústria começou a perceber que demonstrar que os seus produtos ou os seus serviços, se forem mais inovadores, eles podem vender mais. O marketing diz que a venda se faz de acordo com uma oferta entre a oferta e a procura, de acordo com preço, de acordo com posicionamento, de acordo com relação de marca, de acordo com promoção no ponto de venda, estímulos de neuromarketing, enfim, há teorias para tudo. O certo é que o consumo também se faz se o consumidor perceber que este produto, um produto determinado, ou um serviço, tem mais inovação. E inovação tem a mesma designação do que marketing. Quando entramos na Universidade de Marketing, dizem-nos que marketing é tudo. Inovação, pois, também é tudo. E, portanto, andaram a concorrer estes dois domínios. O Monsieur Lebret teve essa genial ideia. Evidentemente que isto, nos anos 80, tinha todo um sentido, claro, que agora ainda permanece vivo. Hoje assistimos a uma proliferação de selos, ok? Nessa altura surgiram grandes ícones. Eu não gosto de falar de outras marcas, mas há duas que surgiram que são notáveis. Super brands, muito mais corporativa, claro, marcas de confiança das seleções, ou seja, fantástico. Eu não gosto de falar nesses domínios, até porque não os conheço, mas o certo é que nessa década surgiram 3 ou 4 grandes ícones no mundo, a agricultura biológica também, que em Portugal não tem tanta força. Há várias certificações, as certificações são úteis, desde que, claro, tenham provas dadas numa história, a relação com a própria indústria, naquilo que é um histórico e muitos países para poderem alimentar... E o que é que distingue esta certificação das restantes, de todas essas que hoje, passados todos estes anos, já existem no mercado? O cliente no B2B, ou seja, o diretor de marketing, o CEO de uma empresa, quando decidem politicamente associar-se a uma unique selling proposition, a um posicionamento, a um remodelar de imagem, ou a manter e a fortificar a sua imagem, ele deve ter em plena consciência que vai comprar um produto ou um serviço. Nós somos fornecedores. Somos isentos, trabalhamos com a Universidade de Aveiro, com o IPRC, enfim, um conjunto de parceiros inócuos naquilo que é o estudo de mercado, porque isto tem uma metodologia por trás, evidente. Claro. Não é por acaso que os produtos mais inovadores ou os serviços mais inovadores recebem esta certificação, é porque passam por uma metodologia rigorosamente tratada por institutos externos a nós próprios. E aquilo que distingue realmente é o nosso posicionamento, ou seja, na agricultura biológica, vamos dar um exemplo nacional, ok? Um selo que eu adoro e acho pertinentíssimo, passa a expressão, é, por exemplo, 100% sabor. É um selo que não é produto do ano, chama-se 100% sabor, não faço publicidade, evidentemente, quer sim, mais no sentido informativo, ao programa Imagens de Marca, enfim, que merece
toda esta contemplação, e o certo é que, por exemplo, é um certificado fantástico. Porquê? Porque ele vai analisar o conteúdo físico-químico do produto, são produtos sempre agroalimentares, por isso é que se chama 100% sabor, e para além da parte físico-química, ele tem em consideração os testes organolépticos a uma amostra de consumidores, blind test. E, portanto, nesta metodologia eles conseguem dar uma mais-valia ao consumidor, que é uma confiança sobre aquele certificado. A produto do ano não tem nada a ver com sabor, é inovação. Nós acreditamos que o mobilizador daquilo que é a compra no supermercado, no grande consumo, no mass market, no online, enfim, independentemente do canal de distribuição que estamos a falar, nós acreditamos que o mobilizador é o vetor da inovação. Claro que a inovação hoje é totalmente diferente daquilo que era a inovação há 20 anos atrás. Claro. O conceito e o fenómeno é o mesmo, do ponto de vista teórico e académico, a definição de inovação é a mesma, ou seja, com menos fazer mais e melhor, mais útil, mais user-friendly, mas hoje as pessoas, que são elas que fazem o questionário de avaliação de produtos, porque é a própria voz do consumidor, estão preocupadas com outros paradigmas. Se é ecossustentável, se tem bom sabor, portanto, em certa forma, claro, há sempre concorrências entre eles. Mas somos consumidores cada vez mais exigentes. São cada vez mais exigentes, faz parte da tendência, são mais informados, faz parte da tendência. As NTIs ocupam-se disso e as democracias pelo mundo fora têm-se ocupado disso. Evidentemente que até hoje éramos tratados nos povos ocidentais com líderes muito bárbaros. Enfim, a Segunda Guerra Mundial e a Primeira foram exemplo disso. Nós, felizmente, estamos noutra época. E espera-se que a tendência seja sempre... Nós acompanhamos muito aquilo que é a tendência com o estudo de mercado. Evidentemente que aquilo que é muito engraçado, porque se nós fizermos uma matriz BCG, onde temos o produto Dog, o Star, a vaca leiteira, a Cascau e o produto Question Mark, o Enigma, nós temos verificado uma coisa que é os produtos que vencem produto do ano, neste caso, que se associam à inovação, em 77% dos casos, nós não conseguimos decifrar se eles vão ser vaca leiteira ou um produto Star, que gera muito dinheiro, mas premium, enfim, de nicho, muita margem, mas com pouco volume, digamos, de clientes. Mas nós não sabemos decifrar qual deles vai ser. Mas em 77% dos casos, ele ocupa um desses dois vetores. E geralmente não é Dog, e geralmente não é um question mark, enfim, que depois acaba por morrer ou não. E isso é fantástico. Nós, quando observamos isso, conseguimos isso porquê? Porque inferimos através da nossa biblioteca mundial de produtos que têm ganho ao longo destas 3 décadas. Rui, só para percebermos, como é que se processa esta seleção, ou seja, até à seleção final há todo um processo de candidatura, não é? De análise, como é que isso processa, quanto tempo é que leva? O processo realmente é de 1 ano, todo o processo, e por isso chama-se produto do ano, enfim, que abrange também serviços, que tenham sejam posicionados quase como um produto. O certo é que nós começamos aquilo que é o estudo de mercado, que é a última fase, no segundo semestre de cada ano. É aí que nós temos de receber as candidaturas, enfim, nós não... Por regra, não convidamos diretamente a indústria. Há a indústria que realmente convidamos honorariamente por força do Comitê Deontológico, porque o Comitê Deontológico existe, é um primeiro filtro, constituído pelos presidentes de organismos não governamentais, enfim, outros sim, sem interesses académicos, sem interesses financeiros, e, portanto, tem sido muito interessante observar que os produtos passam por esse filtro é muito bem, recebe bem esses produtos, enfim, não faz grande barreira de entrada de produtos nesta certificação. Alguns são excluídos, evidentemente, porque não cumprem com os requisitos de terem sido relançados ou lançados no mercado nos últimos 18 meses, ou não terem uma inovação realmente que possa suportar a entrada, mas, por regra, há bastante abertura para a entrada dos produtos e serviços. Depois, no segundo semestre, passa então para o estudo de mercado. O estudo de mercado é executado pela direção técnica da Universidade de Aveiro e pela direção operacional do Instituto do IPRC. Nós, tradicionalmente, já trabalhamos com outras marcas, globalmente trabalhamos sobretudo com a TNS. Em Portugal e localmente queremos nos associar cada vez mais às universidades, até porque um dos nossos elementos do Comitê Deontológico é do distinto instituto que é o IPAM, ou seja, uma das escolas mais reconhecidas na orla do marketing, que agora partilha até o mesmo edifício que o IAD, enfim, e portanto dá-nos o maior prazer poder estar associados e temos o maior interesse em estar associados ao meio académico, que tem sido incorrompível ao longo dos anos, ou pelo menos nos últimos momentos, e portanto tem sido muito positivo
essa aventura. O estudo de mercado termina precisamente no final do ano e nessa altura nós informamos a indústria, portanto em janeiro a indústria é informada se venceu esta certificação. Esta certificação, para além de uma certificação, permite um estudo de mercado que alimenta e nutre pois os departamentos de marketing, as forças de vendas, a gestão de produto, enfim, é um estudo de mercado muito minimalista, sem dúvida, e basicamente é dividir, isto tem um custo, evidentemente, ou seja, Eduardo, vivemos num mundo que infelizmente tem custos, um estudo de mercado desta dimensão, peço imensas desculpas, mas tem um custo gigante. Nós dividimos o mal pelas aldeias, como se costuma dizer, onde cada indústria paga uma parte do estudo de mercado. Seria impossível. O facto de estar em vários países, e já são muitos, também vos dá aqui uma informação variada a nível global, não é? Totalmente de acordo. É riquíssimo poder verificar que esta certificação tem acompanhado a inovação, tem feito a inovação em alguns países, como Israel, enfim, há vários exemplos. Ou, por exemplo, o Brasil. Eu recordo-me do Brasil quando uma empresa muito forte inscreveu o anel peniano que vibra, enfim. E aquilo teve de ser apresentado internacionalmente para validação de inscrição, porque o Comitê Deontológico daquele país vivia sobre as estritas leis do presidente Lula, que agora mudou, enfim, mas continua mais ou menos a mesma história. Sem críticas, está fantástico, esteve muito pior, portanto, quer dizer, agora está de moda, ainda bem, mas independentemente desse fenómeno quase político, a certeza é que quando inscreveram aquele produto, eles tinham a certeza de uma coisa: se nós não passarmos na certificação produto do ano, isto é um produto dog, morreu. É melhor investir uns, sei lá, 15 mil reais, que era o que custava na altura, nesta certificação que nos dá este estudo de mercado, e inferir se realmente a população desta amostra, que tem 95% de garantia de assertividade e 5% de margem de erro, não há nada perfeito, enfim, temos pena, mas ainda assim prometemos sempre o maior estudo de mercado na área de inovação no contexto local de cada país. E transversal a toda a população, ou seja, adultos, enfim, que cumpram todos os requisitos. Há produtos que evidentemente não são para adultos, mas são testados porque as leis mundiais assim o ditam e nós temos de cumprir igual em todo o mundo. Enfim, há clientes que dizem: eu gostava de ter a amostra só em mamãs, pronto, porque é um cliente de papinhas. Claro. Mas não dá. Ou seja, porquê? Porque a compra também no marketing não se faz só pelo comprador. Há um influenciador, há o prescritor, há uma opinião pública, enfim. Mas as pessoas de marketing também mudam muito de país para país. A verdade seja dita que nos mercados da América Latina, que é de onde eu venho, com mais cultura, aqui sou um peixe quase fora d'água, enfim, dá-me a maior piada a trabalhar com o mercado português, porque os paradigmas de marketing são um bocadinho diferentes. Dão importância a coisas que realmente, se calhar, às vezes são desnecessárias, enfim, perde-se tanta energia a tentar explicar que não, que as opiniões públicas moldam também comportamentos de compra e o consumo do mimetismo existe. Não é só o neuromarketing que está agora aqui a aterrar. Mas o certo é que esse anel peniano, quando entrou, foi ao comitê validador, não aceitaram a inscrição e depois foi ao Monsieur Lebrun. E foi aí que eu o conheci, precisamente porque ele teve de lá ir ver o produto. Ele disse: claro, isto é uma inovação e isto tem de ir a concurso. Que decidam os consumidores se isto vai ficar no mercado ou não. Ficou, e hoje, bem, eu acho que raro é o homem que não passou pela experiência. Enfim, isto pode parecer que tenho pouco pudor ou não, mas não é a parte pessoal que está em causa. Eu estou a falar de análises estatísticas, porque aquilo cresceu, vendeu, está forte e globalizou. Ou seja, e estamos a falar de uma marca fortíssima, mas as marcas gostam deste tipo de aliados, gostam deste tipo de parcerias associadas à inovação, não perdem nada e ganham um grande estudo de mercado que lhes permite. Rui, em relação às novidades mais recentes, àquilo que podemos falar sobre este ano, o que é que se distingue? Há categorias que se distinguem? Sim. Há novos produtos? Houve um crescimento exponencial das categorias de serviços em NTIs. 35%, avassalador. Parabéns à indústria que tem conseguido reerguer um setor que é novo, é emergente e que estava sobre a alçada até de outros desígnios. Parabéns, sem dúvida, a nós, parabéns, sem dúvida, à Mel. Desculpe fazer um bocadinho de publicidade, eles não precisam, eles são grandes demais. Faz parte deste programa. Fala-se de marcas, e sem dúvida. Mas, Eduardo, eu peço desculpas porque realmente não é a minha casa, é a sua e agradeço-lhe a oportunidade. E eles são grandes, merecem. Eles em inovação realmente provaram, a Cabo Visão também, enfim, uma força da natureza, com um produto tão simples e que consegue realmente surpreender sempre pela positiva. Mas serviços foi uma feliz lufada de análise para os consumidores em Portugal, porque realmente estamos a detectar que a tendência passa muito por esse vetor.
Depois, temos produtos icónicos que surpreenderam todo o painel de inquiridos. Também o comitê validador, o comitê deontológico. O caso, por exemplo, de um produto que criou a própria categoria, a categoria dos Iced Teas. Toda a gente associa diretamente a uma marca. Enfim, a marca que tem uns chás de primeiríssima qualidade ganhou. Okay? Mas a Lipton não ganhou apenas por ser a Lipton, ou seja, por ser uma força da natureza, das marcas, do grandioso e da grandiosa empresa Unilever. Enfim, não ganhou por isso, evidentemente. Ganhou porque apresentou uma linha de 3 produtos fantástica, completamente inovadora, no sentido da experiência organoléptica que dá a qualquer consumidor. O mojito, a pinha colada e o daiquiri. Okay? Mas sem álcool, evidentemente, e com chás de primeiríssima linha Lipton. Portanto, aqui, quer dizer, eu acho que é fantástico nós podermos trabalhar a inovação quando ela realmente se transmite desta forma. Avançamos anos-luz. E eles puderam escrever o nome deles, enfim, naquilo que são os feitos históricos pela humanidade. Isto é quase um trabalho cívico. Do ponto de vista sociológico, afeta-nos a todos no consumo, porque são experiências que passamos. Outro exemplo interessante, por exemplo, também de uma empresa que tem inovado imenso. Estamos a falar da Nestlé. A Nestlé com o produto Estrelitas, que é um produto que se reinventou ele próprio na cultura nacional, com aquilo que é o consumo da bolacha Maria. Eles criaram Estrelitas com o sabor a bolacha Maria, para irem não só àquilo que era o seu target. E que é um produto de sucesso também, já no mercado nacional. É. Eu creio que os exemplos são mais que muitos. Temos exemplos depois muito nacionais, como a Science for You, que venceu, ou seja, os brinquedos nacionais com mais êxito em toda a nossa história. Enfim, titânicos. Eu creio que a Science for You já se apercebeu da força que conquistou, porque eles são autênticos, enfim, Ronaldos do futebol nos brinquedos. Eles são... Em todo o mundo, não é? Em todo o mundo. E, curiosamente, já são 14 países de exportação, segundo os últimos... Nasceu de um jovem, muito jovem, que na altura quase ninguém acreditava, não é? Portanto, mas que teve esse sucesso. É verdade. E nós temos acesso também às histórias de... Enfim, nós temos acesso a essa história aqui em Portugal. Mas é engraçado que o Monsieur Le Bret teve acesso à história das outras empresas que nós hoje conhecemos como as grandes empresas titânicas do mundo. E ele teve acesso a esses mercados em França, por exemplo, nos anos 80. E nós temos acompanhado essa indústria. E ver isso tudo é um nascimento lento, ou seja, porque há empresas que às vezes ninguém acredita, e é verdade, que surgem ali, startup, e em meio ano já estão a duplicar. Em 2 anos já estão a exportar para 10 países. E em 3 anos estão a exportar para 14. Com histórias de sucesso muito boas, sempre associada à inovação. Não podemos esquecer. E com certeza que muitas também passam por este selo. Rui, temos que terminar, poderíamos continuar muito mais tempo, vamos deixar para que os telespectadores lá em casa conheçam mais do produto do ano e dos vencedores mais recentes. Esta é a sugestão que lhe deixamos neste programa, conto consigo no próximo Tela.